E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, domingo, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a pregação até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a alma nele está. Subindo, partindo pão, comendo ainda, lhes falou largamente até ao amanhecer, e assim partiu. E levaram aquele jovem vivo, e ficaram muitos consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenaram para ir ele por outra terra. Com estas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, eu quero abraçar a família linda de Deus, do Bom Dia Espírito Santo, que nesta quinta-feira, dia 22, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que este dia seja de agradecimentos, porque ontem realizamos 6 cultos: cura divina, libertação, centenas de pessoas vieram para estar conosco, espíritas, católicos, evangélicos, livres pensadores. Foi uma manhã, uma tarde, uma noite lucrativa, onde as almas renderam aos pés do Senhor. Graças a Deus pela quarta-feira ontem. Hoje é dia de agradecer e abençoar a sexta-feira amanhã, porque é dia da quebra das maldições, amanhã, 23 de outubro. Já estamos na contagem regressiva para 11 de novembro, o grande dia da Festa das Águas, a campanha das campanhas, a corrente poderosa. Que neste dia de hoje, a força da Trindade augusta e divina nos envolva. A presença do sábio arquiteto esteja ao nosso lado. E que tenhamos uma quinta-feira de batalha, de agradecimentos e de preparação para amanhã, para domingo e principalmente para o dia 11 de novembro, que já está batendo em nossas portas. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, para que esta água seja ungida pela presença do Espírito Santo e transforma em milagres de Deus. Ponha também um pouquinho do azeite de oliveira
para o momento da fé e da consagração. Põe ao lado do rádio, do celular, do notebook, do computador, aquela caneta que você vai assinar, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Caixas com medicamentos, fronha de travesseiro, papéis, objetos, peças de roupa, fotografias, alianças, forma cartão de crédito, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe a grande família que já estão chegando para mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Estamos pela ICBRN, Rio Grande do Norte, estamos pela Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia, 100.7, estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, e atenção, 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 muita atenção, pode acessar os nossos programas pelo site da Rádio Cruzeiro, site da Rádio Cruzeiro, tá bem? cruzeiroam.com.br, é isso mesmo, né? cruzeiroam.com.br. De qualquer parte do Brasil, vocês poderão estar ouvindo a Rádio Cruzeiro e principalmente no horário de 5 a 7 da manhã, o Bom Dia Espírito Santo. Entra pelo site, é mais fácil do que o aplicativo Rádiosnet, tá bem? cruzeiroam.com.br. Já é grande a nossa audiência pelo site, também pelo aplicativo Rádiosnet, pessoas nos ouvindo em todo o Brasil. Estamos cobrindo todo o território nacional, do Iapoque ao Chuí, também pelo Facebook. Estamos na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, e a mensagem que temos pregado, temos recebido o testemunho de salvação de almas. Deus abençoe Bia Carvalho, que já está conosco, Rosana Gama também, sejam Lígia Magalhães, sejam todos bem-vindos à maior família da manhã, a família do Bom Dia Espírito Santo. Povo de Deus, muitos agora estão saindo para o trabalho, chegando do turno, outros ainda estão deitados, mas ouvindo a minha voz, outros estão colocando na televisão o programa Bom Dia Espírito Santo, outros estão no metrô, no ônibus, no ferry-boat, outros estão a caminho de um exame da maternidade também, mas estão antenados, ligados com Bom Dia Espírito Santo. Ontem, quarta-feira, um dia muito lucrativo, porque almas renderam aos pés do Senhor. Centenas de pessoas, já posso falar assim, espíritas, católicos, evangélicos, vieram para passar por debaixo das mãos deste missionário, vieram para pegar o santo óleo e receber a revelação, a visão, a cura, o milagre de Deus. Foi assim um dia poderoso ontem, quarta-feira. Hoje é quinta, teremos círculo de oração ali na sede e já nos preparando para amanhã. Amanhã é sexta-feira, dia da quebra das maldições. Pessoas ontem ligaram, falaram aqui com a nossa secretária, fazendo o seu pedido pela sua família. Adilson dos Santos ligou ontem para nós, Adriana Queiroz, Aelson Filho, Andréia Magalhães, Andréia Salles, Carlos Costa, Edilene dos Santos,
Edmundo Rego e família, Elisângela da Silva Ramos, Erasmo Costa, Eriosvaldo Santos, Hélio da Paixão, Ítalo Conceição, Joilda Cardoso, Jorge Batista, Jorge Ribeiro, José dos Santos Ferreira, Juscelina dos Santos, Juliette Barreto, Juvânia Ferreira, Letícia Valéria, Marcelo dos Santos, Marcos Antônio Castro, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Marlene Xavier, Miriam de Pirajá, Nilma Carvalho Santos, Pastor Antônia Silva, Rogério do Amor Divino, Valdice Sales, Valdir José Santos, Vanessa Costa, Zacarias Francisco, Zuleika Caldas. Foram pessoas que ligaram e pediram a oração, o jejum, a intercessão do povo de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe Cotidiana Boal, lá da França já conosco, muita gente da Europa acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Fique conosco, tá bem? Creuza Santana, pode ir chegando. Deus abençoe o povo aí do Distrito Federal, o povo de Goiás também que estão nos acompanhando, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins. Deus abençoe Maranhão, Deus abençoe Amazonas, Manaus principalmente. Deus abençoe meu querido Belém do Pará. Ontem um pastor me ligava dizendo, missionário, aqui em Belém também estamos lhe acompanhando. Deus abençoe o povo de Fortaleza, Ceará também. Deus abençoe meu querido Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Moreno. Deus abençoe todo o povo aí do Pernambuco nos acompanhando. Bárbara Freitas já está conosco, Roberto Creumentes já está conosco também. Pode ir chegando. Deus abençoe meu querido Aracaju. Deus abençoe também Maceió, João Pessoa, Caruaru, muita gente em Caruaru nos acompanhando. Salgueiro, Deus Serra Talhada, Deus abençoe. Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia, Deus abençoe. Minha querida Varginha, Três Pontas, Três Corações, sul de Minas, ligados, antenados com Bom Dia Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã e dizer Bom Dia Espírito Santo. No momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom Dia Espírito Santo. Aleluia, aumente o volume do seu rádio, porque o Bom Dia Espírito Santo agora é internacional. O negócio aqui não é tribo, é reino. Implantando o reino de Deus nos corações, para que haja perdão, salvação e o reinado de Cristo, que também já está batendo as portas. Zenimar, que já está conosco. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir um hino bonito. Quero oferecer ao povo gaúcho, ao povo de Santa Catarina, a vocês de São Paulo, muita gente em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e a minha querida Minas Gerais. Deus vos abençoe, Pedra do Sino. Deus abençoe vocês aí em Pedra do Sino. Deus abençoe Barbacena, Juiz de Fora. Toda esta grande região aí de Santos Dumont, Barroso, São João del Rei. Deus vos abençoe. Ritápolis. Ontem alguém me ligava de Ritápolis. Deus abençoe vocês aí em Ritápolis. É uma cidade
próximo a São João del Rei, conheço também. Deus abençoe. Divinópolis, Mateus Leme, Una, Formiga, Deus abençoe o povo aí em São Paulo, da cidade de Cotia. Cotia, Deus abençoe Cotia. Vamos ouvir esta bela canção. Luciene Oliveira já está conosco, Zene Marques, Elenir Brandão, Lenice Oliveira. Pode ir chegando, porque o Bom Dia Espírito Santo está no ar. Espírito Santo, o amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Oi, Marinalva Freitas, toda a nossa equipe já estão ligados, antenados com Bom Dia Espírito Santo, do norte ao sul, do leste ao oeste, formando a grande corrente. Soraya Rodrigues, Zene Marques, sejam todas bem-vindas. Graças a Deus pelo dia de ontem, pelas almas que ganhamos. Ontem foi um dia de muito trabalho, muito calor em Salvador, igreja com um grande número de pessoas, apesar que o prefeito e o governador nos dá direito de ocupar apenas 30% do tempo, mas tem aparecido muita gente que estão me acompanhando pela rede de rádios, pessoas que estão me acompanhando pela retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, católicos, espíritas, evangélicos, têm me procurado, têm estado nos cultos para receberem a revelação, a visão, a profecia, o santo óleo. E ontem foi um dia de muito trabalho, desde 3h15, 20 da manhã até 11 da noite. Estávamos em atividade, ministrando sobre o povo, pregando, orando, expulsando demônios, profetizando. Foi um dia de um grande trabalho, de muito trabalho, mas foi lucrativo, porque almas se renderam, pessoas se curvaram diante do altar. Isto que é gratificante, de ver as almas dizendo: eu quero Jesus. As pessoas estão cansadas do mundo lá fora, estão aterrorizadas pelas pandemias e por tanta violência, por tanta confusão que está existindo. Estão correndo para Jesus. Isto é bom, porque Ele cura, mas Ele salva também. E ontem foi um dia abençoado por Deus. Estamos já nos preparando para o dia 11 de novembro, a Festa das Águas. Não sei nem o que vamos fazer dia 11, porque sei que multidões superlotarão a igreja e a gente vai ter que saber colocar o povo em distanciamento conforme as leis sanitárias. Mas sei que Deus responderá com fogo no momento das ministrações do dia 11. Então, ontem foi um dia de muitas bênçãos, viu, Carlos Silva? Viu, Adriana Inha, Elenir Brandão? Foi um dia poderoso. Amanhã é sexta-feira, dia 23. Amanhã é dia da quebra das maldições. Também um dia de muito trabalho. E a igreja está jejuando. A igreja ora e jejua no domingo, na quarta e na sexta, para que o nosso trabalho tenha o selo do Espírito, tenha a confirmação da glória de Deus. Então, amanhã é quebra de maldições. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Às vezes você olha para trás e sente a maldição do alcoolismo, a maldição das drogas, a maldição da dívida, do nome sujo, a maldição do AVC,
do infarto na família, a morte prematura, a maldição da cocaína, do crack, da cachaça, a maldição da prostituição, do adultério, da traição, a maldição de doenças degenerativas, às vezes a maldição nas mulheres da família. Ontem mesmo eu atendi uma senhora e ela me dizia: eu vim do interior para falar com o Senhor, porque existe tal maldição na vida das mulheres da minha família. E ela me disse: nós somos 7 irmãs e o mesmo problema todas vivem enfrentando, como foi a mãe, como foi a avó. Ela falou até da bisavó, que viveu até quase 100 anos infeliz. Então, maldição às vezes nas mulheres da família, no lado sentimental, área de saúde, financeira, maldição no trabalho. Ontem não, esta semana, foi domingo, e eu atendi uma pessoa que me dizia: missionário Daniel, ore por mim, missionário. Eu já estou no 8º curso na faculdade. São várias pessoas que eu atendo assim. Eu começo sempre no 4º semestre ou no 5º, eu tenho que abandonar o curso. E meu pai, um homem de condições, também não se formou, nenhum dos meus irmãos. Maldição de vida travada, amarrada, até na área do conhecimento acadêmico. Maldição de nome sujo, de traição, de adultério, maldição de morte prematura, de acidentes, de tragédias. Já atendi pessoas que me disseram: ore por mim, porque todos da minha família, vários da minha família já morreram em acidentes com carro. Então, por isso que eu falo: unge seu carro, unge a sua moto, para que este tranca-rua saia das encruzilhadas que às vezes está te esperando, o mesmo que matou alguém da sua família em acidente. Unge a moto, o carro. As pessoas se preparam para casamento, para formatura, preparam para a vida, mas esquece de preparar o lado espiritual. O lado espiritual, ele é tão real como o lado físico. Cuida de tudo, mas não cuida do lado espiritual. Também não tem pregadores de justiça. Hoje está uma verdadeira confusão. Então, filhos e filhas, amanhã é quebra de maldições. Há 41 anos que eu prego e oro nesta área aqui em Salvador. Deus me colocou no centro de Salvador. Ali próxima à Praça da Sé, o Pelourinho, a Fonte Nova, a Barroquinha, a minha querida Baixa dos Sapateiros, Largo das 7 Portas, no centro de Salvador. Antigo, por onde passavam escravos, por onde aconteciam tragédias, há 500 anos atrás. Deus me colocou ali, no miolo da antiga cidade, para profetizar quebra de maldições. Será que você entende o que eu falo? Existem sim maldição herdada. É só você fazer um diagnóstico dos homens da família, das mulheres. É fácil. Não é eu quem vou te julgar ou fazer um diagnóstico, é você mesmo. Ou maldição herdada, a coisa ruim do passado voltou. E voltou pior, como Jesus falou. Ou maldição herdada, adquirida, aquela que voltou pior. Ou mandada, aquela que você foi vítima daquela perseguição, daquele chefe, daquela colega, daquela vizinha. Então, maldição não sai através de salva de palmas, maldição não sai através de coreografia. Coreografia até é uma coisa bonita na igreja, mas não sai. Jogo de luz é algo lindo também, mas não sai, não quebra a maldição.
que quebra a maldição é a receita de Jesus, oração e jejum. Aí, os evangélicos, os crentes antigamente jejuavam. Agora, os evangélicos, que são mais light, não jejuam mais. Não oram mais e diz que Jesus já jejuou por eles e não precisa jejuar. Precisa sim. Precisa sim. São armas para o campo de batalha espiritual. Oração e jejum. Ouviu o que eu falei? Para quebrar estas maldições, herdada, adquirida ou mandada. A missionário, a Bíblia diz que Jesus já levou. Sim, eu sei disso, que ele já levou, se eu permanecer com ele, firme com ele. Mas se eu vacilar, aquele mal volta e aquele espírito mal traz mais 7. Então a única receita é oração e jejum. Ouviu bem? Salva de palmas, andar em tapete de sal, tomar banho de pipoca, de descarrego, amarrar fita no braço, carregar pé de coelho, medalhas. Nada disso resolve nada. Isso é esoterismo. Esoterismo derrotado. O esoterismo já é derrotado. Esse é mais derrotado ainda. É oração e jejum e vida com Deus. Para que mude este quadro, para que mude este caminho, para que mude este mapa, para que mude este amanhã. Maldição na vida sexual, sentimental, profissional, tanta praga, tanta peste que tem assolado famílias inteiras, a mesma coisa repetindo sempre. Aí os pastores não pregam mais sobre maldição, ou nem crê porque tem maldição no lombo dele também. Não prega porque tem maldição na vida dele também. Aí o diabo vai matando, roubando e destruindo. Então, abra o seu entendimento. Amanhã é um dia consagrado para este trabalho de libertação. Sexta-feira é dia em que os maus fazejos trabalham contra o próximo, no batuque, na macumba, na pemba, na magia. Amanhã é dia de muita bebida, drogas, bares abertos, cabarés, boates. Amanhã é dia de muita traição, muito adultério, muito tipo de punhalada pelas costas. Por isso que Deus escolheu e me revelou a sexta-feira para a quebra de maldições. Para que o seu marido deixe o adultério, seu filho, sua filha que se perdeu. É campo espiritual. É campo espiritual. Que atinge a moral, atinge as finanças, faz a família chorar. Valdeli Neuto já está conosco, revestir com toda a armadura de Deus. É isso aí, Canela. Deus te abençoe. É isso aí, você entende. Você tem a senha, Vanderli. A senha. Luciene Oliveira, Maria Soares Costa. Hoje sempre, Maria Soares também tem a senha. A senha que comunica com Deus e que entende o operar do Espírito e a pregação como tem que ser. Então amanhã é um dia poderoso. Pode ver, Deus revela a quebra de maldições na sexta-feira, e sexta-feira é aquele dia pesado em todas as áreas. É muita traição na sexta-feira, é muito barzinho aberto, é muita boemia, é muita feitiçaria, é muita preparação para viagem sem direção de Deus. Será que você entende isso? Quantos que programam uma viagem às vezes na sexta-feira, mas no sábado volta dentro de um caixão, porque não estava nos planos de Deus, e a pessoa nem orou, nem jejuou, nem pediu a proteção, nem ungiu o carro ou as malas, e aí volta às vezes dentro de um caixão.
O mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. Por que, missionário? Porque o espírito foi criado primeiro do que a matéria, rapaz. O espírito foi criado primeiro do que a matéria. E aí as pessoas cuidam só da matéria e esquecem do lado espiritual, prepara para tudo na vida, mas não prepara para combater na área espiritual. Por isso que o santo óleo faz a diferença. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Até Deus Pai ungiu a Jesus. Até para a morte de Jesus ele foi ungido por uma mulher pecadora. A Bíblia fala da unção de Gênesis e Apocalipse. Para a cura, para a prosperidade, para reinar, para governar, para administrar, para proteger, para gerar alegria. A unção é forte. Aí as pessoas desprezam. Ah, missionário Daniel, eu já tenho a palavra, graças a Deus. Mas a palavra manda eu usar o óleo. Nós temos que ter a palavra e todas as armas boas que possamos, viu, Maria Soares Costa? Viu, Diogo? Tudo que a gente puder fazer revelação pela palavra, devemos tomar posse. Tomai toda a armadura de Deus. Toda. Se eu sei que o louvor é uma bênção, vou louvar. Se eu sei que dizimar e ofertar gera prosperidade, vou ofertar e dizimar. Se eu sei que a Santa Ceia mantém a minha aliança, vou participar da Santa Ceia. Se eu sei que orar, adorar é importante, vou fazer. Se eu sei que eu preciso estar na igreja 2, 3 vezes por semana, vou estar na igreja. Porque a batalha são armas espirituais para combater neste mundo imundo. O mundo imundo, tão imundo, que ontem eu estava ouvindo a declaração de uma autoridade da Igreja Romana, abrindo espaço para casamentos que entristecem a Deus. Muitos ouviram isso. Misericórdia. Misericórdia 70 vezes 7. Sangue de Jesus tem poder, viu? Por isso que a Bíblia diz que a Babilônia vai cair. Apocalipse fala da queda de Babel, a Babilônia, a grande meretriz. Sangue de Jesus tem poder. Olha, abra sua Bíblia aí agora. Então amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Esse fone está chiando. Amanhã é um dia poderoso na catedral, na sede. 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas, Lima e Silva 116, Liberdade, tá bem? E Largo das 7 Portas 446. Amanhã, talvez você não possa vir por causa de trabalho, mas o domingo vem aí e o dia 11 já está batendo em nossa porta. Abra sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 6. Versículo 7, aliás. Atos 20, versículo 7. Paulo, o apóstolo, ele viajava muito. Ele era um verdadeiro missionário. Missionário é aquele que leva as missões e a ordenança divina. Missionário. Uma palavra que eu gosto muito. E a Bíblia fala que Paulo foi um grande missionário. Ele levou
o Evangelho à Grécia, à Macedônia, à Ásia, até na Europa ele esteve, até no sul da Espanha ele esteve, fazendo a obra de Deus. E em uma de suas viagens, a Bíblia fala aqui no versículo 7, no primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos, os membros, os obreiros, toda a congregação, naquela cidade, e eles reuniram ali para a Santa Ceia do Senhor, o partir dos pães asmos. Era Santa Ceia, era uma celebração espiritual, era um culto de confraternização, porque no dia seguinte Paulo continuava a sua viagem missionária, indo para outras regiões. Era domingo, Santa Ceia, aleluia. Olha como diz este texto: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, era a Santa Ceia de confraternização e de despedida daquela viagem, falava com eles e estendeu a prática da sua pregação até meia-noite. Os cultos da igreja primitiva tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Durava noites, dias, horas, e o povo não queria sair. Aqui foi no cenáculo, uma reunião particular e forte, um prédio de 3 andares, todo iluminado. Está vendo que já tinha prédios naquela época? Deveria ser de supapo, não é? Como tem aqui em Salvador, prédios antigos de 2, 3, 4 andares, todo na madeira e no óleo de baleia, que resiste muito. Era a maneira que eles construíam naquela época, era a engenharia civil, era a base de barro, pedras, madeira e óleo de baleia. Eita, coitada das baleias, hein? E a Bíblia diz: havia muitas luzes no cenáculo, versículo 8, aonde estavam juntos. Então era um culto poderoso, em um prédio de 3 andares, todo iluminado. Paulo celebrava ali a Santa Ceia, o partir dos asmos, dos pães asmos, e o Gildésio Papa. Deus te abençoe, Gildésio. Você e seu irmão, o cabeça branca, Newton Papa. Deus abençoe Juquitiba, terra que mana leite e mel, hein, Gildésio? Foi e não voltou mais. Encontrou terra que mana leite e mel. Deus te abençoe, meu filho, meu amigo, servo de Deus. E estando um certo jovem, a Bíblia fala de um jovem, do grupo de jovens daquela igreja,
Ele era também um discípulo, um aluno, um aprendiz, um aspirante ao santo ministério. O nome deste rapaz é Eutico. Eutico. Só que este Eutico aqui, ele estava sentado na janela. Misericórdia. Este negócio de janela, rapaz, e de ficar na porta, nem entra e nem sai, é indecisão. Mas talvez ele não entrou, missionário, porque o prédio estava lotado. Sim, mas vamos trazer a revelação de estar na janela. Nós não temos que estar na janela, nem na porta. Nós temos que estar no centro, nas primeiras cadeiras, ou no centro da congregação. Jesus uma vez falou para um homem: saia da beirada e venha para o meio. E aquele homem veio e recebeu a cura, porque a sua mão era mirrada, paralítica. Deus não gosta de ninguém na janela, porque na janela você tem duas visões: a visão de fora e a visão de dentro. Entra ou não entra? Decide ou não decide? Hoje tem muitos cristãos na janela. Não sabe se entra ou se sai. Dúvida, incredulidade, desconfiança tem deixado muita gente na janela. Pode ver que aqui era domingo e dia de Santa Ceia. O culto já tinha chegado até meia-noite. E este culto aqui foi até de manhã cedo. Era o culto da despedida de Paulo para outra missão. E o povo estava ali, orando, cantando, ouvindo a mensagem que Paulo pregava. Porque quando o baixinho começava a falar, precisava de muitas horas. Tinha esse negócio de relógio, é 1 minuto só, é 15 minutos. Não, o Espírito Santo tomava ele e ele falava com ousadia e autoridade. Então, este Eutico aqui, que era um jovem indeciso, saia da sua indecisão, meu amigo, meu ouvinte. Ou você entra, ou você desaparece. Mas é melhor entrar do que for ir embora. Este Eutico aqui, ó. Já viu aquela pessoa que nem entra e nem sai? Já viu aquela pessoa que nunca decide? É campanha, 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 corrente, corrente. Maná, 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 maná. Mas não quer o pão da vida, não quer Jesus, coisa nenhuma. Não quer seriedade com a igreja, com a Bíblia, com os compromissos com Deus. Está na janela. Por isso que as coisas não fluem, porque é indeciso. Eutico estava assim. Paulo pregava, era noite de Santa Ceia, era dia de Santa Ceia, era domingo, não é? E ele na janela. Aí veja o que foi que aconteceu com ele. E ele, assentado numa janela, caiu do 3º andar. Misericórdia. Cochilou e pô! Caiu lá do 3º andar. 3 andares.
9 metros de altura aproximadamente. Cada andar geralmente tem 3 metros de altura. 9 metros de altura ele caiu. Dormiu e caiu. E todo aquele que fica na janela também cai. Porque não decide. A vida espiritual precisa decidir. A vida com Deus. Quer servir a 2 senhores? Um pé em uma canoa e outro pé em outra canoa, ambas vão abrir e você vai para o fundo do oceano, ou do poço, ou do papo do diabo. A Bíblia diz que ele dormiu e caiu da janela. Um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Todos aqueles que estão na janela, a tendência é morrer. Seja jovem, seja idoso, seja homem, seja mulher, ou seja pastor. Você já viu aquele pastor que desvia do evangelho? É porque o altar para ele era janela, rapaz. Ele queria era outra coisa. Não é servir a Jesus, não. Aí desviou, morreu. E depois da morte física e espiritual, segue-se o juízo final. Então não tem que estar na janela, nem na porta, tem que estar aí dentro, é no centro. Deus gosta do centro, do meio. Pega um catiçal de 7 hastes. Aquela do meio alimenta as outras hastes. Deus falou do meio da sarça. Deus está no meio do seu povo. Deus gosta de quem está no meio. Negócio de ficar pelas pontas. Quero, não quero, vou, não vou, batizo, não batismo, entrego dízimo, não entrego dízimo, vou para a ceia ou não vou para a ceia. Sai da janela. Como diz, sai da caverna. Esse negócio de caverna, rapaz. Sai da janela, sai da porta. Eutico, na Santa Ceia, caiu e morreu, porque estava olhando para o pastor, estava olhando o movimento da Avenida 7, ou da rua, ou da praia da Boa Viagem, ou vendo o trio elétrico passar, ou a fogueira de São João sendo acesa. E aí? A palavra do cristão e a vida do cristão tem que ser uma só. Sim, sim e não, não. Eu quero Jesus. Viu, Soraya Rodrigues? Ela está dizendo ali kkkk. É isso aí. E o Dalva Rodrigues também. Então, Eutico caiu e morreu porque estava na janela. Deus gosta do meio, Deus gosta do centro. Por isso que ele é chamado de sol da justiça, que ilumina todos os planetas espirituais, e a Bíblia nos chama de astros. Há um versículo que diz que nós somos astros, iluminados pelo sol da justiça. Mas este brilho e qualidade de astro não pode subir em nossa cabeça. Honras e glórias ao sol, porque sem o sol, o astro não tem brilho. Eutico caiu no dia da Santa Ceia. Pode ver que foi no dia da Santa Ceia, rapaz.
e morreu. Os obreiros falaram para Paulo: ele morreu. Ele dormiu, caiu e morreu. Paulo, porém, parou de pregar, celebrar a ceia. Veja o que foi que ele fez. Paulo era um pastor extremamente zeloso. Paulo, porém, desceu as escadas do prédio de 3 andares, parou o cerimonial da ceia, a mensagem que ele estava pregando, viu, Inha? Adriana Inha. Paulo, porém, descendo, inclinou, versículo 10, sobre ele e abraçando disse, olha o que Paulo falou: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Os obreiros falaram: morreu, morreu. Mas Paulo abraçou e falou: não, ele ainda respira, ele ainda tem a alma nele. Porque Paulo era um pastor amoroso, um pai na fé de Eutico, um missionário abençoado, e ele reconheceu que ele ainda respirava. E se ainda respira, ainda pode voltar à Santa Ceia. Paulo sempre teve o dom de levantar braços. O que é isso, missionário? Como Ur levantou os braços de Moisés, Ur e quem mais? E Arão, se não me engano, são eles mesmos, Ur e Arão. Enquanto Josué batalhava, Ur e Arão levantaram os braços de Moisés. Esse microfone hoje está, sangue de Jesus tem poder. E Paulo também tinha o ministério de levantar braços, de ajudar o caído. De ajudar o caído, rapaz. Aquele que está morre ou não morre, mas ainda tem fôlego espiritual. Abrace, e não cabe de matar, e traga para a santa ceia do Senhor. Foi o que Paulo fez, abraçou Eutico, falou para os porteiros e os presbíteros bigodudo e chato: não, ele ainda está respirando, é jovem. E o levou novamente. E a Bíblia diz aqui, ó, no versículo que vamos meditar daqui a pouco, que versículo 12, que ele participou da Santa Ceia. Houve ressurreição, houve cura, tanto no sentido físico, como também no sentido espiritual. Viu, Jerusalém, Lisboa? Às vezes a pessoa fala, desviou, morreu, acabou. Mas ainda, a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Sempre há um vínculo ainda de vida espiritual que precisa do meu abraço, do seu abraço, de trazê-lo para a igreja e de colocar na santa ceia do Senhor. Tem pessoas que têm um ministério de levantar braços, mas tem outros que têm um ministério de acabar de matar. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos ungiu com a unção do amor. Pode ver que aqui era um jovem. O jovem, ele é volúvel. O jovem, às vezes, ele está mais na janela do que dentro. E precisa do abraço, da ressurreição. Mesmo que ele caia do 3º andar, mesmo que ele caia do 20º andar, o nosso ministério tem que ser o maior de todos os ministérios, o ministério da compaixão, do amor ou de levantar braços. Portanto, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele
E abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Nele está. E subindo e partindo pão, pode ver que ele desceu na hora da mensagem e ainda não havia celebrado a Santa Ceia. E comendo, e ainda lhes falou largamente, depois da Santa Ceia. O culto não terminou, não. Até a alvorada. Até de manhã cedo, rapaz. Culto aí de 24 horas no mínimo. Eita, cultão abençoado. Eu queria estar neste culto de Paulo, viu? Porque o baixinho, quando pregava, o inferno chorava. O baixinho, quando pregava, o inferno chorava. Porque ele pregava a palavra, não o conhecimento da sabedoria humana, mas a revelação e o poder de Deus nele. E levaram vivo o jovem, agora olha aí, e ficaram não poucos consolados, muitos consolados, porque o jovem não morreu. Ele foi levado para dentro e a ceia foi ministrada para ele. Ele continuou sendo membro do corpo de Cristo. Às vezes na igreja hoje a gente vê muita gente aí matando aqueles que caem, matando aqueles que estão na janela, matando aqueles que estão na porta. Nós não temos que matar ninguém. Nós temos que matar é o diabo. Nós temos é que abraçar e trazer para o altar e principalmente para o fortalecimento pela Santa Ceia do Senhor. Aí veja o versículo de número 13. Nós, porém, subindo ao navio no dia seguinte, depois da Santa Ceia, depois do milagre da ressurreição de Eutico, depois do partir dos pães asmos, nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. É a viagem do homem, rapaz. Aonde ele chegava, as multidões vinham. Estas viagens de Paulo gerou em nós e nos alcançou pelo seu trabalho espiritual e missionário. Mas uma coisa eu sei, ele tinha o dom de levantar braços, de cuidar da igreja, de ministrar a palavra. E hoje não tem mais Paulo, nem Silas, nem João, nem Mateus, mas o Daniel está aqui. Até o Libni está aqui. Nós estamos aqui. A mesma missão, a mesma palavra, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, mas o capeta também é o mesmo, para a gente pisar nele. Viu, Bia? Deus te abençoe, Bia. Viu, Ângela? Viu, Jaciara? Eunice? Deus os abençoe. Leiam hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, 6 e 7. Coloque agora um copo com água sobre o rádio. Volta para Deus o seu coração. Vamos aproveitar os minutinhos que temos e vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora por todos
Obrigado, Jesus, pelos cultos que tivemos ontem, pelas almas que ganhamos, pelas pessoas que vieram de todos os bairros para passarem debaixo das mãos deste missionário. Eu te agradeço por cada alma alcançada, por cada pessoa liberta, curada e abençoada. Pai, em nome de Jesus, dai-nos hoje uma quinta-feira abençoada, uma sexta manhã especial, um domingo de estudo da palavra, um dia 11 de novembro de sinais, prodígios, através da festa das águas, diante da arca na tenda. Meu Deus, em nome de Jesus, que estes dias sejam dias de avivamento para nós, e que este final de ano seja de vacas gordas, porque as magras já foram repreendidas, ou já engordaram depois dos milagres, das maravilhas, e que a palavra da profecia esteja sobre nós. Final de ano de vacas gordas, prosperidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas crianças, pelos estudantes que estão em casa fazendo suas atividades. Oro pelos professores e professoras, mestres e educador. Oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada, esta pessoa doente que me ouve na UTI, na CTI, na enfermaria, lá no presídio, no manicômio, em casa. Que a mão de Deus os alcance. Através deste celular, deste rádio, através da cruzeiroam.com.br, estão acessando pelo Brasil todo. Aqueles que me ouvem pelo Facebook, pelo YouTube, que a mão do Senhor os alcance. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio. Eu posso consagrar. Eu tenho autoridade para consagrar. Eu consagro as águas, que esta água receba radioterapia, quimioterapia, a unção da cura, a unção do milagre. Eu consagro todos os objetos que estão sobre o rádio, que estas pessoas que me ouvem recebam a cobertura espiritual. Esta mãe que está orando pelo filho, pela filha, pelo genro, pelo enteado, pelo pai, pelo avô, pelo irmão de sangue, pelo namorado, noivo. Eu oro em nome de Jesus. Esta pessoa que sempre viveu na janela espiritual e tem caído do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, tantas quedas, mas ainda respira. Que a mão do Senhor o levante, através de uma mão amiga, e o traga à ceia do Senhor. Os dias de Paulo são os mesmos dias de hoje. Hoje não tem mais Paulo, apóstolo, mas a tua palavra está na boca dos teus servos para continuar a obra.
que haja em nós o dom do amor, do abraço, da restauração, da recuperação e da ressurreição. Ó Deus, tenha misericórdia deste jovem que desviou, caiu do primeiro andar, do segundo, do terceiro, já é a terceira queda. Pelo amor ou pela dor, pela perna quebrada ou braço, como aconteceu com Eutico, mas que ele volte à ceia do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Eu estou orando em nome de Jesus, para que haja misericórdia, perdão, abraço, ainda que nós não podemos abraçar nesta época, mas as nossas palavras também são abraços verbais. Eu oro pela família evangélica, católica, espírita. Eu oro, meu Deus, pela polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, vigilantes, seguranças, porteiros de prédio, guarda municipal. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que estão na reserva, oro pelos aposentados e pensionistas. Eu abraço com as minhas palavras milhares de pessoas por este Brasil afora e os trago ao altar para a ceia do Senhor. Eu abençoo o dia de amanhã, o domingo, o dia 11 também, que já está chegando. Eu oro pela Polícia Federal, para que continue passando a vassoura de fogo. Nossas autoridades constituídas, desde o nosso presidente da República até o nosso governador e prefeito, todos os ministros e todos que governam nossas instituições. Pai, que a mão do Senhor nos ajude a estar sempre no meio dos seus projetos, no meio dos seus sonhos, Senhor, no meio da visão do Senhor, sempre no meio, porque é no meio que está a luz maior, o poder maior, o livramento maior. Eu abençoo os nossos ouvintes. Eu repreendo o espírito da enfermidade, da morte, do coronavírus, do AVC, da morte prematura, espírito do desânimo, da depressão, da loucura. Que todos recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fale comigo, que assim seja. Receba o abraço do missionário Daniel. É online, mas é sincero, tá bem? Se você souber de alguém que caiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não discrimine, não chute, não mate. Abrace. Tenha o dom de levantar braços. Traga para a igreja. Você é o Arão do século XX, o Ur do século XX, o Paulo do século XX, Jesus do século XX, Cristo, cristão, pequeno Cristo. O cristão não é para jogar pedras e nem matar, é para trazer a ressurreição e o colocar na mesa do Senhor. Será que você entende o que eu falo? Hein, Magda?
Deus te abençoe, Magda. Tá bem? Se você souber de alguém que caiu, levante o caído. A Bíblia diz: o novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. Se cumprir este mandamento, todos os demais mandamentos serão cumpridos também. Meu abraço, tá bem? Não julgue ninguém, não jogue pedras. Viemos do mesmo material, pó da terra. Estamos sujeitos às mesmas paixões. Tenha o dom de levantar braços e de ressuscitar a fé que muitos estão morrendo. Viu, Margarida Célia? Deus te abençoe, Canela, serva de Deus. Ajude a levantar braços aí em Brasília. Você já tem este dom através do seminário. Quantas pessoas você salvou o ministério e a alma? Deus te abençoe, filha, serva de Deus. Tá bem? Meu abraço. Eu continuo aqui mais alguns minutos, porque tenho que sair hoje mais cedo. Mas amanhã nós estaremos de volta. Não é uma live, é uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Divulgue, compartilhe este programa. Entre em minha página no Facebook. Vai lá no sininho. Dê o ok. Tá bem? Entre em minha página no Facebook. Ou no YouTube eu tenho 70, quase 80 programas gravados. Muita gente tem me assistido fora deste horário. Outros me vê à tarde, à noite. Estamos cumprindo a missão e queremos cumpri-la bem, abraçando e levantando caídos. Deus os abençoe. Este quem vos fala é Ele mesmo, missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Shalom, shalom, shalom.